Já estamos de volta. Olha, vamos trazer agora no quadro Momento Seguro, Previdência Privada. Foi o tema escolhido pelo Djaildo Almeida, corretor de seguros, até porque a captação líquida dos planos de previdência privada em janeiro deste ano cresceu 33,1% em relação ao mesmo mês de 2022, totalizando quase 2 bilhões de reais, apontando os dados aí da FENAPREV. Vamos trazer detalhes a partir de agora com esse tema sobre Previdência Privada no quadro Momento Seguro desta quinta-feira. Dija, rapaz. Quando se fala em previdência privada, meu amigo, muita gente ainda tem dúvidas. E quando se fala da área de seguro, o que é que podemos hoje colocar para o nosso telespectador em mais uma participação sua aqui na sequência do TV Mar News? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos que nos acompanham, também nos acompanham pelas redes sociais. Pois é, Viderlan, a primeira coisa que a gente tem que pensar com relação à previdência privada é que nos últimos anos esse tipo de seguro, esse tipo de investimento, ele tem crescido, a procura tem sido maior. Atualmente a gente fala aí de mais de 10 milhões de pessoas que possuem algum tipo de previdência privada aberta no país. Tá? E quando a gente fala nesse sentido, é pensando no futuro, porque a previdência é justamente isso, é um investimento que você faz hoje para pensar no futuro. Afinal, a gente não pode também estar dependendo somente do INSS, né? Dija, existe, na verdade, assim, ainda muitas dúvidas para as pessoas que dependem desse suporte, na verdade. E quando se fala de previdência na área privada, muitas pessoas ainda no Brasil, elas sequer despertaram para essa importância. Você, como corretor de seguros, gostaria que você falasse como é que tem sido essa procura nesse cenário de seguradoras, das operadoras, por exemplo, de seguros. Tem crescido o número de pessoas buscando alternativas, informações a respeito de previdência? Pois é, Videlina. Quando a gente fala em previdência, a gente tem que pensar que é um investimento. E esse investimento é a longo prazo. Esse é o primeiro fato a se pensar. Segundo, com relação a bancos, a instituições financeiras, o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas ficam com medo de fazer esse tipo de investimento, pensando que não é um mercado sólido. O mercado do Brasil hoje é um dos mercados mais sólidos a nível mundial. Hoje tem a SUSEP, que é o órgão que regulamenta o mercado e consegue fazer esse tipo de blindagem com relação à situação das previdências no Brasil. E aí, quando a gente fala desse número, a gente fala em 10 milhões já de pessoas que têm esse tipo de previdência no mercado, né? E você pode e deve procurar o corretor de seguros para fazer um tipo de previdência. E hoje as instituições elas têm vários tipos de previdência, de situação, que vão variar de acordo com a necessidade do cliente. Por exemplo, hoje eu tenho uma intenção de fazer uma previdência para minha filha pensando numa faculdade. Tá? Então, eu posso, a partir do 0 ano de idade, né, a partir do nascimento da minha filha ou do meu filho, fazer esse tipo de previdência. Tá? Eu vou fazer uma programação funcionário público, por exemplo. Eu posso fazer uma programação para que o salário da aposentadoria ele seja compatível com o que eu tinha durante o período ativo. Sim. Tá? Então, profissionais liberais, principalmente profissionais liberais, que chegam a época que você termina diminuindo o ritmo de trabalho, porque a idade chega para todo mundo. Né? Então, são situações que a Previdência ela vai arcar para um futuro melhor para a sociedade. A realidade é que o brasileiro precisa pensar mais nisso. Né? A gente vê outros mercados, como os Estados Unidos e o Japão, eles estão muito mais na frente do que a gente. E a gente falando de um total aí de mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, somente 10 milhões e 800 mil tem algum tipo de previdência. Rapaz, é um número ainda muito distante, né, Djaildo? Agora, falando desses valores, é rentabilizado de acordo com o plano escolhido, Djaildo? Esse é um dos tipos de situação que merece que a sociedade tenha conhecimento. Todo valor que é aplicado mensalmente, tá, ele é corrigido de acordo com o que você contratou. Hoje, as instituições, as seguradoras, elas têm vários tipos de rentabilidade, inclusive parcerias com alguns bancos de investimento, que é o caso do Banco XP e a Icatu, por exemplo. Então, você consegue aí ter um rendimento bem maior, tá? Pensando aí numa rentabilidade futura, tá? Então, você consegue fazer esse tipo de aplicação, você pode começar com um mínimo 50, 100 reais, depois fazer aportes. Então, o bom da Previdência é que a Previdência ela é muito flexível.
Tá? Às vezes acontece a pessoa passar um ano pagando, 3 meses deixou de pagar, ele pode fazer o aporte dos 3 meses posteriormente que deixou de pagar, né? Ou continuar sem pagar os 3 meses dali para frente. Então, assim, a previdência privada ela é muito bacana por esse sentido, por conta da flexibilidade que ela dá para o cliente. Tá? Eu não consegui pagar, posso retirar o valor? Pode retirar o valor também. Então, são situações que são importantes explorar para a sociedade, porque muitas vezes a pessoa fica muito vago naquele Com sentido, certeza. vou fazer uma previdência, não vai ser um bom rendimento e tal. E principalmente agora com a taxa Selic caindo. Né? Foi inclusive agora. Manchete hoje aqui na Gazeta de Alagoas. Isso mesmo. Ô Djaildo, falando das modalidades, são 2 modalidades dentro da Previdência, é isso? Pois é, aí a Previdência ela também tem esse tipo de situação. Eu tenho o PGBL e o VGBL. Eu tenho o Plano Gerador de Benefício Livre e o Vida Gerador de Benefício Livre. Qual a diferença desses 2 planos? Um é voltado para quem faz o imposto de renda completo. Certo. Tá? Esse tipo de pessoa, ele quer o quê? Ele quer deduzir o valor aplicado por ano no imposto de renda. Então, ele pode deduzir até 12% do salário bruto no imposto de renda. Então, bacana para aquela situação onde que ele merece deduzir aquele valor. Já o Vida Gerador de Benefício Livre, eu não tenho esse tipo de situação onde eu vou diminuir o meu imposto de renda. Tá? Ele é voltado para as pessoas que fazem a declaração simplificada ou não fazem declaração. Tá? Então, eu posso até investir mais de 12% do meu salário bruto. Tá? Então, são 2 tipos de previdência que vão depender aí do perfil do cliente. Tá? Dentro dessa situação, Viderlan, é bom alertar também que o cliente ele pode ter outro tipo de perfis. É o perfil moderado, agressivo, tá? Ou tradicional, que são algumas situações que o cliente ele quer uma rentabilidade maior a longo prazo ou uma rentabilidade média. Então, tudo isso você pode aplicar de acordo com o seu perfil. Agora, Djaildo, segurança é uma coisa que quem investe gosta de ter, né? Você não gosta de investir, ninguém gosta de investir um dinheiro e não ter a garantia, né? De recuperar, de perder ou ter essa garantia de perder o dinheiro investido. Isso é uma situação que, quando se trata na área de seguro e principalmente de previdência privada, acaba sendo necessário adotar alguns mecanismos de precaução. Qual é a garantia? É possível perder o dinheiro investido? Bom, vou falar em 2 tipos de garantia. A primeira garantia é a questão solidez no mercado financeiro brasileiro, ou seja, o órgão regulamentador, que é a SUSEP, ele garante isso. Então, diferente de outros países, a gente cita aí um caso de algumas seguradoras que quebraram nos Estados Unidos. O Brasil ele tem a solidez da SUSEP, do órgão regulamentador do mercado, que garante isso. Então, o que é que ele faz? Ele tem garantias em valores aportados no próprio órgão, ou seja, aquela seguradora X, ela tem que ter um valor líquido garantido lá na SUSEP, para que, caso venha ter algum problema financeiro, ela possa indenizar todos os indivíduos, todos os segurados daquela companhia. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, dentro da Previdência, eu não vou perder, mas eu posso ganhar ou manter aquela mesma rentabilidade. Por quê? De acordo com o perfil que eu vou identificar junto com o cliente, tá? Eu posso ter um perfil moderado, arrojado ou agressivo, eu vou indicar qual é a melhor rentabilidade para ele. Daquele valor para cima, eu posso ter ganho ou não ter ganho, mas perder o que eu investi, não. Então, esse é um grande diferencial, tá? Então, eu posso manter aquela rentabilidade mínima, sendo conservador, ou posso ser mais agressivo e meses ganhar, meses não ganhar, o mercado é assim, tá? Mas ser uma forma mais agressiva de ter uma rentabilidade maior a longo prazo. Agora, em caso de falecimento do beneficiário, como é que fica o valor investido durante o processo, Djaildo? Bom, essa pergunta ela é bacana, porque o que acontece? Existe muita dúvida com relação a justamente a previdência quando acontece o falecimento da pessoa. Então, por exemplo, durante o período de contribuição, tá? Ou seja, eu estou contribuindo, eu não recebi o benefício, todo o valor aplicado na previdência privada, os herdeiros legais têm direito àquele valor. Tá? Então, se eu identifiquei os meus herdeiros, tipo cônjuge 50% e filho 50%,
eles vão receber de acordo com o que está identificado lá, tá? É todo o valor da minha contribuição durante aquele período. Se eu não identifiquei, voga o que está no Código Civil, tá? 50% cônjuge, 50% filhos. Durante o período de benefício, ou seja, eu estou recebendo o benefício, tá? Se eu vier a faltar, a família não recebe aquela diferença que foi aplicada, tá? Então, a Previdência, por isso que é legal você ter um consultor, porque na hora de você receber, você tem algumas situações que são importantes frisar, justamente no pós-benefício, para que a sua família, na sua falta, não venha sentir dificuldade. Agora, falando da melhor forma de contratar a previdência privada, Djaildo, o que é que você aconselha para o nosso telespectador, para os internautas que nos acompanham neste exato momento também através do Instagram, o que é que você pode aconselhar para cada um deles sobre essa melhor maneira de contratar o serviço, Djaildo? Olha, a primeira coisa é procurar um corretor de seguros especializado, tá? O ideal é que você identifique esse corretor. Se você já tiver um corretor do seu seguro alto, você procura esse mesmo corretor. Se você não tiver, pode procurar o Djaildo sem problema nenhum. É uma pessoa especializada nesse tipo de previdência, tá? Segundo, poder identificar qual é a melhor forma de contratação, ou seja, se eu vou querer PGBL ou VGBL, tá? Isso é importante. Junto com o corretor também identificar se eu vou ser uma forma mais agressiva, moderada ou conservador, tá? E lembrando que você pode começar as suas aplicações a partir de R$50 ou R$100. Pensando no futuro dos seus filhos, pensando no seu futuro, na sua aposentadoria, a Previdência, como eu falei anteriormente, ela é muito flexível. Só depende de você começar. Assim nós vamos encerrando a participação aqui do Djaildo Almeida, corretor de seguros, em mais um Momento Seguro. Lembrando que na próxima quinta-feira, o tema da próxima semana será situações na rotina de restaurantes, que chama a atenção para a importância do seguro também, né, Djaildo? Pois é, a gente fala sobre seguro empresarial, mas um seguro voltado para restaurantes. Existem algumas garantias específicas para esse tipo de ramo. Para a semana aqui na TV Mar, canal 525 Neto e Claro, a gente aguarda vocês próxima semana aqui e desejar a vocês um excelente final de semana. Grande abraço, pessoal. Com isso, nós vamos a mais um rápido intervalo. Na volta, o terceiro e último bloco da edição de hoje do TV Mar News. Continue conosco, é rapidinho mesmo, voltamos já.